A aula de hoje, gente, é uma aula extremamente importante porque a gente vai aplicar, por exemplo, as questões que envolvem as interações entre fluidos e, se tiver um espacinho também, vamos falar um pouco sobre gases. E é uma aula bem interessante, uma aula que deve estar na sua prova e vamos começar a nossa grande aula agora. Vamos aí para o nosso computador, por favor. Muito bem, gente. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o que é a pressão. Ou, na verdade, o que é que a pressão mede? A pressão, ela mede a distribuição da força em uma superfície. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Eu digo muito para o meu aluno, por exemplo, quando eu pego uma faca, né? Na hora que eu estou afiando a faca, eu posso produzir a mesma interação que eu estava produzindo antes, ou seja, a mesma força. Mas essa faca afiada, ela vai cortar melhor, porque na hora que eu diminuo essa área, obrigatoriamente eu vou estar aumentando a pressão. Existe um jovem muito interessante que enunciou um princípio denominado, que é o seu nome, princípio de Blaise-Pascal, que é o princípio muito aplicado no dia a dia, no cotidiano, que a gente vai já mostrar um vídeo para vocês, um vídeo feito agora numa oficina, né, onde ele aplica diretamente esse princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele fala no princípio da transmissão ou transferência de pressão, né? Quando eu aumento a pressão em um fluido em equilíbrio, essa transferência dessa pressão, ela vai acontecer integralmente a todos os pontos do fluido, assim como também as paredes do recipiente. Vejamos muito bem agora um filminho que nós fizemos há pouco tempo para essa aula agora à noite, bastante interessante. Vamos ver? Nós temos aí, gente, vejam, uma prensa hidráulica, ó. É interessante que eu estou exercendo uma pressão em um ponto, essa pressão ela vai ser transferida integralmente a todos os outros pontos. Agora, com um detalhe, né? Gente, a pressão é a mesma. Muito bem. Nós temos a mesma pressão aplicada em um ponto que vai se transferir integralmente. Porém, onde você tem uma menor área, obrigatoriamente você vai ter o quê, gente? Uma menor intensidade de força. Quando eu aumento a área, eu vou ter, indiscutivelmente, uma força bem maior. Isso aí, né, professor Luiz, a gente pode aplicar, por exemplo, em carros, né? Por exemplo, no freio hidráulico, né? Eu vou até mostrar agora para vocês aí um vídeo que nós também fizemos agora na oficina. Eu queria que vocês colocassem, por favor. Vamos lá? Um macaco também, para levantar o carro. Exatamente. Né? E aí, vestibulando, nós estamos aqui agora na oficina 4 rodas com o nosso amigo e proprietário Júnior, que vai dar uma dica do funcionamento do freio. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Amaral. Bom, o pedal de freio vai ser solicitado pelo condutor do veículo e quando isso acontecer, vai ser pressionado o fluido, que ele vai tomar o caminho da tubulação de freio, passando pelo flexível, até chegar às pinças de freio. Na pinça de freio, o pistão ele vai ser deslocado pela pressão do fluido, fazendo pressão nas pastilhas de freio, que vai friccionar o disco de freio para poder acontecer a frenagem. Muito bem, vestibulando. Então, na verdade, o que é que nós temos aí? Através dessa transmissão de pressão, uma ampliação na força, que é o comentário que nós vamos fazer aí da questão número 1. Questão número 1, por favor. Vamos lá? Muito bem. As figuras a seguir mostram duas partes de um sistema de freio hidráulico. Veja, gente. Eu tenho o mesmo acréscimo de pressão transferido em todos os pontos e aparelho do recipiente. Porém, onde eu tenho uma maior área, eu vou ter uma maior intensidade da força. Ao pisar no pedal, o motorista ou a motorista exerce uma força sobre o fluido no cilindro, a ele ligado, pondo o sistema em funcionamento. Sobre o funcionamento do sistema, é correto afirmar que... Muito bem. Letra A. O módulo da força exercida sobre o pistão ligado ao pedal é igual ao módulo da força exercida por qualquer um dos pistões à direita? Não, vestibulando. A pressão vai ser o quê? A mesma. Mas aquilo que eu falei, se eu vou ter uma maior área de ação desse fluido, obrigatoriamente eu vou ter uma maior pressão. Desculpe, maior força. A pressão é a mesma. Letra B. Para uma força exercida sobre o pistão ligado ao pedal, entre as forças exercidas pelos pistões da direita, de maior módulo será exercida pela de menor área. É verdade isso, professor? Não, né? Nós vamos ter aí uma força maior, como eu já falei, quando tiver uma maior área. E a letra C, para uma força exercida sobre o pistão ligado ao pedal, entre as forças exercidas pelos pistões da direita, de maior módulo, será exercida pelo de maior área. Então, portanto, a resposta correta é o item C. Professor Luiz, algum comentário? Ok, vestibular, para cá, para cá, para cá.
Então você lembra lá aquela área, né? Quem vai trocar o óleo de um carro, vê que coloca o carro lá e o mecânico lá, ele aperta no pitocozinho, faz uma força pequenazinha e o macaco hidráulico levanta lá o carro. Mas se você observar o êmbolo lá, quando o macaco vai subindo, você vai ver um êmbolo lá bem maior, né? Ou seja, se a área do êmbolo lá é bem maior, a força também é bem maior, porque pressão é força dividida pela área. Então a pressão que o mecânico, a força que o mecânico fez lá naquela areazinha gera uma pressão, tá? Como o carro vai subir numa área maior, tem que ter uma força maior para conservar a mesma pressão. Não é isso, professor Alexandre? Muito bem. Luiz, por exemplo, imagine uma vez no Natal, eu lembro muito bem, a gente estava abrindo um vinho, né? E estava sem um saca-rolha, né? Nós colocamos, por exemplo, um pano, né, no fundo e começamos a bater. Ou seja, uma aplicação direta do princípio de Blaise Pascal. Aumentando a pressão em um ponto, vai ser transferido integralmente a todos os pontos do fluido que está em equilíbrio. Beleza? Questão número 2, Luiz. Vai lá. Muito bem. Essa questão número 2 é uma questão interessante que ela envolve aí vasocomunicantes, né? Eu queria até colocar um filminho 2 também, nós tentamos fazer aí um filme interessante para mostrar isso para vocês. Vamos dar uma olhadinha no filme, por favor? Muito bem. Veja ainda aplicando o princípio de Pascal. Já já a gente volta para outro filme. Nós temos aí uma interação dessa bola, né, com N pregos aí nessa tábua. Perceba que está sendo feita uma pressão, mas como eu falei no início para vocês, né, gente? O que a pressão ela mede? A distribuição da força em uma superfície. Agora, em um prego só, a área é pequena, a pressão vai ser muito grande, essa bola vai estourar. Muito bem, vamos passar o outro filme, que é em relação a essa questão número 2 agora. Vamos lá? Veja bem, ó, inicialmente as colunas estavam na mesma altura, né? Eu vou até pedir para congelar um pouquinho o filme, por favor. Muito bem. Eu adicionei aí nessa coluna óleo que tem uma densidade menor do que a densidade de quem? Da água. A pressão na coluna de um líquido, gente, ela é determinada pela densidade do líquido, a gravidade e a altura da coluna. Perceba uma coisa interessante que é notório, acho que dá para você perceber bem aí, vestibulando, que nós temos aí 3 colunas, tá certo? E todas essas 3 colunas estão submetidas à pressão atmosférica. Então, se eu tenho o mesmo líquido, se eu tenho a mesma pressão, eu vou ter a mesma altura. Mas na hora que foi adicionado óleo, que tem uma densidade menor, já que a pressão é a mesma, a coluna, no caso aí, gente, do óleo, ela tem que ficar um pouquinho maior do que a coluna dessa água. Eu vou pedir para passar o filme para você visualizar melhor, por favor. Pode passar. A gente tentou dar um zoom, tá certo? Ver se a gente consegue perceber, ó. Veja aí, ó, o óleo está na marca de 20, tá certo? Nós temos aí 20 milímetros, que está um pouco acima da outra marca que vocês estão vendo aí. Beleza? Muito bem. Voltando à questão, então, a questão número 2, uma questão também interessante. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta na válvula do botijão um nanômetro em forma de U, contendo mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível de mercúrio no tubo, como ilustra a figura. Veja bem, eu vou pedir aí para o professor Luiz aí mostrar essa válvulazinha aí, ó. Muito bem, ó. Tá aí a válvula então é aberta, né? O gás ele passa a circular nesse conduto, né? E aí nós temos aí associado a esse conduto mercúrio. E uma coisa bem interessante, gente, ó. Nós temos aí um equilíbrio, né? Chegou um determinado momento que esse equilíbrio aconteceu, né? Nós temos aí gás e nós temos aí mercúrio. Muito bem. Esse equilíbrio acontece quando as pressões vão o quê, gente? Se igualar. Veja muito bem, o professor Luiz ele vai pegar a canetinha aí e vai marcar exatamente nessa linha aqui, ó. Tá certo? Veja. Nesse ponto, gente, o que é que nós temos? Nós temos uma igualdade de pressão. De que pressão? A pressão do gás vai ser equivalente à pressão da coluna de mercúrio, que no caso é 104 centímetros, mais a pressão atmosférica. Olha só que interessante, ó. Veja que o tubinho B lá em cima, ele está aberto, ó. Então, nós temos aí a ação da pressão atmosférica. Então, veja,
A pressão do gás é igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna de mercúrio, que no caso é 104 centímetros. Ele dá aí um dado importante, considera a pressão atmosférica de 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta Newton por metro quadrado. O desnível é de 104 centímetros, né? Essa colunazinha aí. A secção do tubo tem 2 centímetros quadrados de área. Ele dá a densidade do mercúrio, que não vai ser muito importante, e ele pede para calcular a pressão do gás em Pascal. Muito bem. Vamos passar então o slide, né? Veja, como nós já tínhamos comentado, a pressão do gás, ela vai ser numericamente igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna de mercúrio. Lembrando aqui, né, Alexandre, que o gás não entra na atmosfera porque está tudo fechado. Exato. Aqui não, o mercúrio, o ar está aberto. Por isso o professor Alexandre lembrou a vocês que como o tubo aqui está aberto, nós temos aqui a pressão atmosférica, esse ar, a esse espaço aí, né? Tá certo? Muito bem. Então nós temos aí que 1 atm corresponde a 76 centímetros de mercúrio, ou 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então nós temos aí uma coluna de 104 centímetros de mercúrio, né? Então essa colunazinha de 104 centímetros de mercúrio, ele vai dar um valor de 1,13. Aí tem 0,13, mas na verdade eu tenho 1,13, né? A 10 a quinta Pascal. Então somando, tá certo? 1 atm, que é 10 a quinta, mais 1,13, eu vou ter aí 0,13 vezes 10 elevado à quinta Pascal ou Newton por metro quadrado. Muito importante essa questão de vaso comunicante, né? Recentemente, vamos ver aqui a câmera, por favor, algumas cafeteiras, né, elas trazem, na verdade, um tubinho de acrílico, né? O que que ele faz? A partir desse tubinho aqui, ó, você tem um café aqui e tem esse tubo, e você consegue analisar o nível do café. Veja, tá certo? Eu tenho a mesma pressão, o nível vai baixando aqui, consequentemente vai baixando e você consegue identificar se aquele recipiente está secando ou não. É o que acontece, por exemplo, em algumas caixas d'água. Beleza? Algum comentário, Luiz? Ok, não, vamos passar para a próxima questão, vestibulando. Lembrando que lá no nosso blog existe também várias aulas de empuxo, até dos anos anteriores, né? Acho que até Alexandre Amaral também participou, o professor Hilton, Silvestre, Van Everton, né? Física aqui, a gente tem sempre muitos professores que nos ajudam aqui nessa nossa luta, tá certo?